boa tarde. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha pela internet. Na tarde de hoje, a Liane vai expor para nós o capítulo 23 do Evangelho segundo a estranha moral. Então, desde esse momento, que cada um possa recolher de maneira a se voltar para a palestra, buscando prestar bastante atenção, forçando para acompanhar o que aqui vai ser exposto. Esse é o verdadeiro objetivo da gente fazer essa atividade, que é de gerar uma conscientização, um esclarecimento, à luz da doutrina. Cada um de nós possa quadrar seu dia a dia, procurar ter esses valores, a fim de que a gente possa ter mais discernimento, mais equilíbrio, para lidar com essas adversidades que a vida tem nos trazido, sempre nos traz. E muitas vezes a gente fica sem saber como lidar com essas situações, de forma a ter condições de ter ânimo, de ter esperança, continuar na nossa existência. Então, que essa palestra ela possa contribuir de maneira positiva para cada um de vocês. E vocês, gostando do nosso conteúdo, sabendo, entendendo que é da necessidade que essas informações, que esse esclarecimento tem de chegar a mais pessoas, que vocês possam, então, estar compartilhando as nossas atividades, para que o YouTube, o Facebook, eles entendam que nosso conteúdo é bastante relevante e ofereça ele para mais pessoas. Você se inscrevendo também no nosso canal também nos ajuda, contribui para essa disseminação desses valores, desse entendimento da doutrina espírita. Então, que essa primeira parte vocês possam aproveitar da melhor maneira possível. Momento, para quem está presencialmente, a gente passes. Depois da palestra, quem tiver interesse a receber. Então, eu passo a palavra para a Liane. Todos, boa palestra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que nos acompanha pela internet. Eu vou ler uma das passagens, é um capítulo que tem várias passagens. Jesus, eu vou ler uma delas para depois a gente comentar. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 36. Jesus falando: Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos o de sua própria casa. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53, com outras palavras, repete mais o mesmo sentido. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora. Antes da gente entender a passagem ou falar sobre a passagem, eu convido todos vocês, cada um de nós, a pensar um pouco sobre a nossa vida. Quais são as nossas prioridades? Como que a gente conduz a nossa vida? O que é mais importante para nós? Se a gente olhar para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para as coisas que nos conturbam, que nos tomam tempo, que fazem com que a gente fique atarantado, que coisas são essas? Se não coisas materiais do dia a dia. A gente está sempre correndo atrás de... preocupado com o nosso emprego, preocupado com o nosso negócio, com a nossa loja, coisas que... como que as coisas vão sair. No nosso trabalho, se a gente vai conseguir um cargo mais para cima, se a gente vai conseguir avançar um pouco mais, se a gente vai passar num concurso. Se a gente já tem os filhos maiores, se os nossos filhos vão seguir esse caminho, passar num concurso, se eles vão passar no vestibular.
a gente transfere para eles essas nossas aspirações, a gente vive em função, preenchendo a vida com uma série de questões sociais, vai aqui, vai ali, prioriza isso, é uma viagem, é outra viagem, é uma reforma na casa, aí sai da reforma, passa para mais uma outra situação, aí a gente resolve estudar um pouco mais, tem aspirações totalmente dessa ordem. Nesse mundinho que a gente vai criando, construindo para nós, a gente coloca algumas pessoas, aí a gente quer essas pessoas para nós, porque elas, teoricamente, nos realizam, satisfazem as nossas vontades. A gente vai criando uma cerca na volta, poucos entram, poucos conseguem adentrar essa cerca. E a gente protege, 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 protege. Tudo aquilo que a gente constrói, tudo aquilo que a gente pensa que é felicidade, o que vai nos trazer felicidade. Poucas vezes a gente para pensar qual o sentido disso, décadas e décadas a gente fica nesse afã, tentando realizar coisas materiais, tentando enquadrar nos padrões de felicidade que o mundo diz que é. A gente olha para o lado, está todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa, todo mundo está querendo que o seu mundinho funcione, está todo mundo atrás das mesmas coisas, o mundo priorizando as mesmas coisas, uns mais, outros menos, varia com algumas particularidades, mas é tudo mais ou menos esse padrão imediato do aqui e do agora, de felicidade, de realização própria, próprios interesses, dos meus e das extensões. E assim a gente vai de um ciclo atrás do outro, porque a gente não pensa na vida. Qual o sentido disso? Qual o sentido da nossa existência? Onde é que isso vai parar mesmo? Por que eu estou aqui encarnado, com essa família, nessas condições? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Por que eu tenho as tendências que eu tenho? De roldão a gente vai indo, e atrás de uma coisa e de outra, tentando preencher esses vazios que existem dentro de nós, com esse monte de coisas que o mundo oferece e que a gente se deixa levar. Aí mais ou menos a gente acha que eu tenho um relacionamento afetivo, eu tenho filhos, ou eu estou dentro de uma condição social mais ou menos, eu estou inserido dentro desse padrão, felicidade do mundo, então, feliz, eu consigo viajar, eu consigo dar uma passeada, eu tenho algum lazer. Eu só troco de aspiração, uma para outra, quando não é de mim e dos meus filhos. Só que chega um dia, um momento, um ponto dentro dessa trajetória, dentro dessa caminhada, em que, seja por aflição, porque alguma dessas coisas que a gente tanto valorizava na vida ruiu, e a gente teve que buscar entendimento, buscar resposta, seja porque a gente amadureceu e está em busca de alguma resposta, de algo a mais para a nossa vida, seja porque alguém nos apresenta, mas a gente se depara, em algum momento, com as leis da vida. Com como funcionam as coisas, o mecanismo de tudo, das relações, da nossa vida, da nossa estrutura. Em algum momento a gente parte para essa direção. A gente sente essa necessidade de buscar um pouco mais
começa a entender e nessa busca, nesse entendimento, a gente começa a ver que a vida é muito, 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 muito maior. Existem bilhões de pessoas só nesse planeta, que existem milhões de planetas. Se a gente conseguisse se deslocar, a gente veria a grandeza das coisas. E que a gente. E os nossos problemas são realmente pequenos diante do todo. A gente começa a entender que todas essas coisas que a gente dá tanto valor são transitórias, passam, terminam. Que o nosso próprio corpo se termina e para onde eu vou? E quando eu desencarnar, eu vou com todas essas minhas emoções, com todas essas preocupações. Como é que meus filhos vão ficar? Como é que meu patrimônio vai ficar? É assim que vai funcionar? Eu vou ficar preso a tudo isso? Por que eu tenho dificuldades com a minha mãe, com meu pai, ou nos meus relacionamentos, com os meus filhos? Por que eu tenho as características que eu tenho? Por que eu nasci na família que eu nasci? Por que as aflições que me chegam são essas e não outras? E a gente começa a entender a vida, começa a entender um pouco mais, começa a sair um pouco mais do nosso mundo, que não é mais meia dúzia de pessoas, e aí os outros já importam. A gente começa a brotar uma necessidade de ser útil, uma necessidade de contribuir, de se integrar com a vida. Vai mudando, à medida que a gente vai entendendo de verdade, vai mudando a nossa relação com as coisas, com as pessoas, com o mundo. Eu já não tenho mais tantas dependências, eu já não tenho mais tanta necessidade de agradar. Eu começo a enxergar a hipocrisia, muitas vezes, das relações que eu estou inserido e que eu alimento. Por causa dessa questão social toda, a gente começa a enxergar que os nossos filhos não são anjos dourados, são espíritos imortais, com suas tendências, com suas características, com seus defeitos que precisam ser aprimorados. E que se eu não fizer o meu papel de educador, de pai, de mãe, eles vão se perder logo ali adiante. Eu começo a me dar conta que se eu incentivar o materialismo neles, como eu sempre vivi, talvez eles vão se perder mais rápido ainda. E aquilo que eu sempre sonhei para eles e que eu sempre incentivei, que eles têm que ter sucesso, que eles têm que ter isso, é aquilo, eles têm que correr atrás dos sonhos, aquilo, será? Será que eu não estou empurrando eles para um abismo emocional? Para frustrações? A gente começa a entender, a ver, a enxergar, não só com essa visão humana limitada do aqui e do agora, que realiza momentaneamente determinadas satisfações, determinados interesses pessoais, que nos realiza e daqui a pouco a gente já está em busca de outra coisa e daqui a pouco é outra. A gente começa a se preencher de outra maneira, com a luta interna por se transformar, se preenche com o trabalho na direção dos outros. Tudo isso, se for real, se o entendimento for verdadeiro, gera uma transformação dentro. A gente passa a querer contribuir com a vida, fazer mais parte da vida. E aí, o que isso gera? Será que as pessoas que a gente convivia antes vão aceitar? Meus filhos, meu marido, minha mãe, meu pai, vão aceitar essa minha busca, essa minha transformação?
Ou eles vão reclamar? São egoístas. O egoísmo campeia esse planeta. Querem para si, a gente está mudando, a gente está entendendo. Eles estão vivendo o mundo material. Iludidos, cheios de sonhos materiais, cheios de realizações materiais, de satisfações momentâneas. E a gente está começando a pensar uma vida maior, uma vida futura, no espírito imortal que nós somos, na necessidade de crescimento, nas leis da vida. Isso tudo gera mudança. E a mudança nunca é bem vista. Nunca é bem aceita. Principalmente se diminui a atenção, se diminui um pouco a dedicação. Eu começo a enxergar que tem muita hipocrisia, e aí eu vou para o enfrentamento. Não enfrentamento no sentido de contra eles, mas no sentido de mostrar a realidade das coisas. E aí eu me ausento, eu não quero mais ir, eu não vou compactuar com isso. Eu estou vendo as ilusões que eles estão vivendo, as ilusões dos meus filhos, as ilusões dos meus pais. Eu sempre passei a mão por cima. Sempre fiz de tudo para conseguir agradar, para conseguir atender. Mas aí eu me dou conta que eu estava alimentando as ilusões, as fantasias deles. Eles vão morrer. E ninguém nunca vai ter dito nada para eles que eles estavam errados, que eles estavam enganados. Gera choque. O despertamento na direção, uma outra direção, que não é do mundo, mas todo mundo faz aquilo, todo mundo faz. Por que tu é diferente? Por que tu está fazendo diferente? Por que agora tu resolveu fazer isso? O filho perguntando para a mãe. Porque tu é um manipulador. Que cada beicinho que tu faz para mim, e antes eu me derretia toda, achava que aquilo ali era uma demonstração de amor, é uma manipulação para que eu ceda para as tuas vontades. Eu tenho que tomar uma outra posição. Gera o quê? Visão. A espada na figura da espada. Essa é a divisão dentro das famílias. Em função da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Não por causa dos ensinamentos, nem por causa deles. Mas porque uns querem, buscam, lutam, e outros não. Deturpam, distorcem. Fazem uma meia sola dizendo que estão dentro do caminho, mas não estão. É aquela religiosidade formal ainda. Então, quando Jesus diz, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas a espada, ele sabia que a doutrina dele ia gerar tudo isso. Ele sabia que os ensinamentos dele iam trazer a espada, a divisão, a separação. Porque, claro, olha o que ele ensinava. Ele ensinava a amar o inimigo. No meio do monte de primitivo. Até hoje, 2000 anos depois, onde a gente já evoluiu, isso aí, a gente escuta isso e fica até meio atordoado, não sabe nem por onde vai começar. Ele ensinou a perdoar 70 vezes 7. Como? Eu entro dentro de uma loja, o slogan da loja é eu sou mais eu. Não existe no mundo. É lógico que ia dar conflito, que ia dar choque. As coisas que ele ensinava, as coisas que existiam e existem até hoje. Os discípulos passaram por isso. As pessoas, personagens, né, que são as pessoas das passagens que a gente conhece também, tinham lá a sua vida, preocupados, discípulos, com a pesca, pagar os impostos, os tributos, sustentar a família, conheceram Jesus. Eu brinco, é golpe baixo, né? Porque conhecer Jesus não tem como se transformar. Está em busca. A prostituta estava dentro dos seus conflitos, seus dramas, se transforma. A mulher adúltera, cheia de carências, frustrada, tendo cometido erros, também
depois que conhece Jesus, seus ensinamentos, a vivência, o que ele fala para ela, a esperança, enfim. E eles passaram como? Passaram bem? A maioria dos apóstolos foram decapitados, perseguidos. Quantos cristãos morreram nos circos romanos? Porque adotaram a sua doutrina. Hoje nós não temos mais circo romanos. Mas nós temos a incompreensão da família, pessoas que a gente gosta, as caras feias, os isolam, fazem chacota, chamam de disso, daquilo, se afastam. Vai ficando mais sozinho, mais incompreendido. Como diz Jesus, faz parte. Até que se implemente isso, é assim que funciona. A questão é que a gente não consegue. A gente tem muitas carências, tem muitas inseguranças, tem muitos medos e a gente não consegue de verdade fazer. Quando chega na hora e eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que me manter na posição, eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que vencer meus medos e a gente recua. Porque vão ficar de cara comigo, porque não vão mais me convidar, não vão me entender. Hoje em dia, imagina, falar de que a base da sociedade é uma família estruturada, tradicional. Acabou a internet, cai em cima, politicamente correto. Eu aguento? Eu não aguento perder 2, 3 seguidores, isso me afeta, me abala. Como que eu vou sustentar um valor dentro da minha família? Ficar sozinho, dentro de um... Essa é a grande questão. De que lado eu tô dessa divisão? 3 contra 2 na proporção, eu sou quem? Sou quem ainda está vivendo as coisas com a conturbação que ele tem, com os desequilíbrios, iludido. Ou eu sou trabalhador? Quem quer seguir Jesus? É uma divisão. O que normalmente a gente faz? A gente fica num limbo enlouquecedor. Porque a gente entende uma série de coisas, começa a fazer uma pequena transformação pontual aqui e ali, mas não tem uma definição interna. Tem um convencimento emocional de que é assim. E o que a gente faz? A gente quer servir a 2 senhores. Fica de um lado e do outro. Ora, a gente entende, faz alguma coisa, toma uma atitude, mas aí daqui a pouco já se arrepende, já chora, já deu problema, deu a consequência, eu não quero mais, eu volto atrás. Ou eu tomo uma atitude baseada no que alguém me disse, não é minha convicção. Então a questão é essa. Existe uma escolha a ser feita. Ou a gente segue o que a gente sempre fez, os padrões do mundo, com as consequências que isso tem. Ou a gente se define, segue o evangelho, os valores que Jesus viveu e nos ensinou. Não existe termo como a gente procura fazer, negociar, ceder. Difícil, vou ceder só bem pouquinho aqui. Não, essa área aqui é muito difícil para mim, essa daqui não dá, não vou pela outra. Falta esse convencimento real e emocional que faz com que a gente é por aqui, aqui que eu vou com as consequências, vou ficar sozinho, ninguém vai me entender.
um dia vão. Também vão entender. Moral estranha, estranha moral, que é o título do capítulo, então, para explicar. É estranho porque é desconhecido. É pouco conhecido, não é convencional. Foge dos padrões, propõe outros padrões emocionais mais elevados, e é revolucionária, porque exige transformação. Vir no centro espírita, trabalhar, deixar de viajar, não se arrumar mais, não consumir mais, não vou comprar mais, não tem nada a ver se eu não eu convenci que realmente dentro de eu não me convencer de que eu quero viver conforme aquilo que eu estou entendendo. Por isso que ele diz na outra passagem, que é a primeira, até abandonar pai, mães e filhos, ou aquele que não ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. É claro que ele não está falando que a gente não deva amar pai e mãe. Está falando dessa relação de priorização, de apego dos nossos. Não tem como segui-lo enquanto for assim. Enquanto os meus forem mais importantes, enquanto os meus interesses estiverem em primeiro lugar. Pode fazer o que quiser. Nunca vai funcionar. E é por isso que a gente entra em crise. Porque, na verdade, a gente sabe, a gente entende, mas não toma a posição, o enfrentamento, não tem a coragem, a determinação de fazer acontecer. Depois vão vir as consequências. E nós vamos ter que consertar. Nossos filhos vão estar... Vocês já viram a quantidade de suicídio que está previsto entre jovens? A gente segue dando as coisas, a gente segue fazendo as coisas do mundo, vindo no centro espírita, tentando entender alguma coisa, mas não aplica. Não é digno de mim, é digno de me seguir, não tem como, é incompatível. Esses apegos com essas priorizações. Então, a tarde de hoje a proposta era que a gente se enquadrasse dentro dessa divisão. Se a gente quer seguir ou não, pode não seguir. Se a gente quer, se a gente já entende, se é o que nos traz equilíbrio, felicidade, a gente já entendeu qual é o caminho, precisa dessa revolução moral que estava falando, que ele pregou, que ele ensina até hoje, dentro de cada um de nós. Certo? Então, na tarde de hoje era isso. Paz, até a próxima. A gente se despede, então, do pessoal de casa, agradecendo por ficarem até o final conosco, convidando também para que terça-feira também possam estar com a gente para dar continuidade à doutrina. Uma boa tarde a todos.